A respeito dos métodos de depreciação, temos, letra A, o método das cotas constantes. Esse método das cotas constantes é o mesmo método, então cotas constantes é o mesmo método linear, mesmo método. Considera o valor depreciável durante a vida útil, mesmo quando há alteração no valor residual. Ora, se houver uma alteração no valor residual, haverá uma alteração no valor depreciável. Porque, de acordo com a nossa estrutura, você vai pegar o valor da aquisição e a isso somará os adicionais para encontrar o valor do imobilizado. E desse valor do imobilizado que você encontrou aqui, você retira o valor residual e encontra o valor depreciável. Aí a questão está dizendo que o valor depreciável será o mesmo. Não vai mudar, será o mesmo durante a vida útil, mesmo quando há alteração do valor residual. Se você alterar o valor residual, você altera o valor depreciável, ok? Então, o valor depreciável é encontrado quando você pega o valor do imobilizado e retira o valor residual. E aí você encontra o valor depreciável. Legal? Beleza. Ok. Próxima alternativa, então, que a letra A está errada, né? Vamos para a letra B. O método da soma dos dígitos supõe o valor depreciável decrescente durante a vida útil do ativo, uniformizando os custos globais. Então, o que é importante sabermos desse método da soma dos dígitos? Eu vou colocar algumas informações aqui, que aí será mais didática. Imagine que eu comprei um ativo por 100 mil e que houve adicional de 10 mil. Então, esse imobilizado tem vida útil, esse imobilizado foi comprado por 110 mil. Há um valor residual de 50 mil. Então, esse ativo depreciável em 60 mil, porque eu fiz 110 do imobilizado menos 50. Então, o valor depreciável é 60 mil. Aí eu preciso dividir pela vida útil. Quando eu divido pela vida útil de 5 anos, eu vou encontrar o valor depreciado de 12 mil ao ano, que é a mesma coisa que dizer R$1.000 ao mês. Porque você pegou 12 mil e dividiu por ano, dá R$1.000 por mês. Esse método que eu usei aqui foi o método linear. Significa que a cada mês vai depreciar mil a cada mês. E no valor depreciado ao ano será 12 mil. Linearmente, todo ano vai juntar 12. No ano seguinte mais 12, no ano seguinte mais 12. Todo mês mil, todo mês mil, todo mês mil. Linear. No método da soma dos dígitos, você faria diferente. Você faria o seguinte, ó. Soma dos dígitos. Você precisa identificar primeiro a vida útil do ativo. Vamos buscar a vida útil do ativo. Digamos que a vida útil do ativo seja aqui, conforme o nosso exemplo, 5 anos. Então você vai fazer a soma dos dígitos desse período de 5 anos. Então, a soma dos dígitos é feita da seguinte forma. Você, já que são 5 anos, você vai fazer 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 igual. Você vai somar tudo. 5 mais 4, 9, 10, 13, 15. Pronto. O que você fez aqui? Somou os dígitos. Pronto. A soma desses dígitos é incluída aqui na situação de denominador. Ok. Cada um desses números representa um período. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano ou quinto ano. Ok. Na soma dos dígitos, você soma os dígitos, a soma desses dígitos e coloca aqui no denominador. O número que ficar aqui em cima fará correspondência ao ano que você está usando. Se é o primeiro ano, se é o segundo ano, se é o terceiro ano. Só que o método da soma dos dígitos pode ser feito como soma dos dígitos crescente e soma dos dígitos
decrescente. Qual é a diferença entre eles? Quando você usa o método linear, o valor da depreciação é sempre o mesmo para cada período. Então, é sempre o mesmo valor da depreciação mensal, é o mesmo sempre valor da depreciação anual, é o mesmo valor sempre, linearmente. Quando você usa o soma dos dígitos, a depreciação será crescente ao longo do tempo, aqui ó, crescente, ou será decrescente. Vai depender do método que você está usando, se é o crescente ou decrescente. Se a questão não falar nada, só falou assim, ó, soma dos dígitos, então pressupõe que está falando do método decrescente. Você vai entender melhor quando associar a seguinte ideia. Quando você compra um veículo, o primeiro ano dele deprecia muito mais que os anos posteriores, se você interpretar que está trabalhando com o método decrescente. Ok. Qual é o método utilizado para fins fiscais? Somente o método linear pode ser utilizado. Você não pode usar o soma dos dígitos crescente ou decrescente. Para fins gerenciais, tomar decisão, você pode usar. Mas soma dos dígitos crescente seria a interpretação de que o primeiro ano seria o número 1, o segundo ano o número 2, o terceiro ano o número 3, porque você está com a soma dos dígitos crescente. E a cada mês você vai crescendo o saldo da depreciação. Então começa um valor menor e vai aumentando, crescente. No soma dos dígitos decrescente, o 5 é o primeiro ano, ok? Então você sempre vai trazer para o numerador aquele que representa o ano em que você quer calcular a depreciação. E aí, você vai dividir 5 por 15 e vai multiplicar aqui pelo valor depreciável. E o valor depreciável é encontrado na estrutura que eu te apresentei aqui de como calcular a depreciação. Ok. Esse número 5 representa o primeiro ano. Mas só será o primeiro ano se estivermos falando de soma dos dígitos decrescente. Se for uma soma dos dígitos crescente, o número 5 representa o último ano. Ok? Então, muito cuidado aí. Letra B diz que o método da soma dos dígitos supõe o valor depreciável decrescente durante a vida útil do ativo, uniformizando os custos globais. E esse é o nosso gabarito na questão 61, a letra B de bola. Olha a letra C. O método das unidades produzidas pressupõe o valor depreciável constante durante a vida útil. Não é. O valor depreciável ele não é constante, porque ele vai reduzindo ao longo da vida útil. Letra D. O método da soma dos dígitos é um método antiquado e tem seu uso proibido por lei. Não há um uso proibido por lei. Ele só não é aceito para fins fiscais. Mas para fins gerenciais, se a entidade assim quiser fazê-lo, pode fazer uso para fins gerenciais de tomada de decisão. Letra A. O único método aceito para fins fiscais é o de cotas constantes. Aqui tem um veneno, tá? Porque não se trata de ser o único método aceito, beleza? O gabarito aqui é na letra B de bola. É possível que alguma entidade tenha autorização para usar algum outro método em algum momento, beleza? Ok.